Lembrando daquele livro, né, O Arte da Guerra, do Sun Tzu, que fala: você precisa conhecer seu inimigo e a si mesmo, e você não precisará temer o resultado em 100 batalhas. Mais ou menos nesse sentido, né? E isso é importante porque o que acontece? A gente precisa entender de fato o atacante. E trazendo nessa imagem aqui, nessa informação, 51 segundos, eu só queria trazer para o pessoal refletir um pouquinho mais sobre como o atacante ele vem atuando e qual que é a velocidade que ele vem atacando os ambientes. Então, não sei se alguém aqui já teve essa informação, mas a CrowdStrike ela faz um relatório anual onde ela analisa os ataques que aconteceram no ano anterior e ela disponibiliza insights, informações, até tendências sobre o próximo ano pensando nesses ataques. E 51 segundos, esse foi o valor, o tempo mais rápido de um ataque no ano passado. Que a CrowdStrike identificou o ataque sendo, por exemplo, o acesso inicial e a movimentação lateral, buscando chegar, por exemplo, nas joias da coroa, como a gente pode chamar, né? Chegando até um servidor aí para causar algum impacto. Então, 51 segundos. Até tem um colega aqui na empresa, ele comenta, não dá tempo nem de ir no banheiro, não dá tempo de pegar um cafezinho, não dá tempo de fazer nada. É muito rápido. Então, o atacante, muitas vezes, como o Léo comentou, ele já sabe, ele já manteve um período de tempo já fazendo investigação, ele já entendeu como a empresa opera, já entendeu diversas informações da empresa, usuários, etc. Agora ele só executa. Muitas vezes de forma automatizada, através até mesmo de uma inteligência, ele já consegue executar, porque ele já tem em mãos toda a informação necessária para evoluir aquele ataque. Então, acaba sendo muito rápido para ele fazer essa questão de comprometer o ambiente e esse daqui foi o tempo mais rápido do ano passado. Né? No relatório do ano passado, ainda vai sair o relatório esse ano, então provavelmente esse tempo tende a diminuir ainda mais, porque inclusive no ano anterior, esse tempo do ataque mais rápido tinha sido 2 minutos e 7 segundos. Então a gente caiu muito olhando nesse tempo de ataque, a gente conseguiu perceber que o ataque está muito mais rápido, muito mais sofisticado, e a gente precisa ter uma atenção para que a gente consiga responder, como o Léo veio trazendo até esse ponto aqui. Tá certo? Então, podemos avançar aqui, porque basicamente a gente conseguindo explorar um pouco mais sobre essas informações, aqui a gente tem um pouco mais sobre essa visão dos atacantes, conhecer ainda mais além dessa questão de tempo. A gente falou dos 51 segundos, esse foi o tempo mais rápido, mas o tempo médio teve ataques que demoraram mais, ataques que de repente não foram tão rápidos ali quanto 51 segundos, e na média, o tempo médio de um ataque identificado no ano passado foi 48 minutos. Então, mesmo não sendo tão alarmante, assustador quanto 51 segundos, ainda assim é um tempo muito rápido. Menos de uma hora, o atacante já fez o acesso inicial, já se movimentou lateralmente. Se a gente pensa dentro do nosso ambiente durante o dia, será que eu consigo fazer uma resposta, identificar que esse ataque está ocorrendo e responder adequadamente a tempo para conseguir fazer, diminuir o impacto, né? Evitar que seja um impacto ainda maior dentro da empresa? Às vezes, inclusive, a gente pode estar pensando durante a madrugada: será que eu tenho equipe? Será que eu tenho ferramenta? Será que eu tenho alertas que vão me conseguir trazer de que existe um ataque durante a madrugada? E a capacidade de responder dentro desse tempo, talvez eu só vá conseguir responder lá no outro dia. E aí, provavelmente, vai ser tarde demais, porque já passou muito mais do que esse tempo de 48 minutos. Então, esse tempo médio, que a gente chama, né, de breakout time, ele está muito mais rápido. Esse tempo, inclusive, no ano passado, tinha sido de 62 minutos, então, no ano anterior, na verdade. Então, caiu muito, ele vem caindo cada vez mais. E algo que vem ajudando esse tempo a cair, e esses ataques cada vez mais se tornarem mais rápidos, mais sofisticados e mais assertivos, digamos assim, é que existiu também um aumento de 147% de anúncios de access brokers, anúncios de vendas de credenciais. Que acontece o que os atacantes, os grupos de ataques, inclusive, hoje existe diversos grupos, existe uma organização muito grande entre os grupos de ataques, que muitas vezes existe grupos especializados no roubo de credenciais, em pegar credenciais, comprometer e disponibilizar na Dark Web, Deep Web, etc., por um preço muito acessível, inclusive. A partir de uns 50, 100 dólares eu consigo comprar uma credencial, muitas vezes administrativa, para acessar um ambiente. Isso se torna muito fácil para o próprio grupo de ataque, que ele vai lá, compra uma credencial, e além disso se torna muito mais assertivo, porque com uma credencial
eu simplesmente já estou dentro do ambiente, não preciso fazer toda aquela exploração que teria que ser feita, por exemplo, de uma vulnerabilidade em uma aplicação X. Eu teria que encontrar aquela vulnerabilidade, encontrar aquela aplicação, descobrir, criar um exploit para conseguir acessar o ambiente. Com a credencial, utilizo o login e senha, já estou lá dentro. Então, acontece muito que os atacantes eles estão trocando essas informações cada vez mais e evoluindo cada vez mais essa parte dos ataques. E além disso, o Léo comentou muito bem sobre essa parte dos IOCs, essa parte das vacinas, que a gente não precisa ter somente esses itens, na verdade, não pode ter somente esses itens. Hoje em dia, a gente precisa ter outras ferramentas e orquestrar isso de uma forma mais avançada. E isso traz um ponto bem importante que eu trouxe aqui. Por exemplo, 79% dos ataques que aconteceram nesse último relatório são ataques chamados fileless. São ataques que eles não utilizam um arquivo, um binário malicioso como o vetor de ataque. Então, eles utilizam outras formas, muitas vezes, ferramentas que já existem dentro do ambiente, a gente falou logins, etc. Então, a gente tem ferramentas que já são utilizadas, muitas vezes liberadas. O atacante ele faz a utilização dessas ferramentas para iniciar o seu ataque. E se eu tenho uma solução que ela está olhando especificamente para binários maliciosos, arquivos maliciosos, eu estou olhando só para uma pequena parte do problema hoje. Cerca de 20% aí do problema, e estou deixando esse 79% passar sem ter uma visibilidade, sem garantir que esteja protegido. Basicamente, os atacantes eles entenderam que, de fato, a parte de assinaturas, arquivos maliciosos, funcionou durante muito tempo, mas hoje as ferramentas já protegem, de fato, as assinaturas já protegem contra esse tipo de ataque, e eles precisam usar ferramentas mais avançadas, e eles já começaram esse movimento, e a gente precisa acompanhar isso também. E pensando na segurança no nosso cenário atual, essa é uma parte importante porque hoje nós temos aqui a visão de que os atacantes eles estão cada vez mais avançados, mas a segurança, os nossos ambientes, eles não estão acompanhando isso na mesma velocidade. E existem alguns problemas que trazem, que a gente acaba percebendo justamente por causa disso. O primeiro desses pontos é que a gente geralmente acaba utilizando uma abordagem mais desatualizada. Como a gente falou, a gente está focando muito ainda na parte de detecções baseadas em binários, nas assinaturas, e hoje os atacantes já têm ferramentas, já utilizam formas diferentes de avançar o ataque. Existe muita... os atacantes eles já utilizam inteligência artificial, e então se a gente não está utilizando para proteção, a gente está ficando para trás, porque os atacantes eles já estão fazendo isso, e muitas vezes existe uma dificuldade muito grande em conseguir automatizar. Muitas vezes eu tenho soluções separadas, esse é um ponto também que acaba trazendo um problema muito grande, visibilidade. Isso é um problema que a gente vê há muitos anos atrás, a gente já fala sobre visibilidade, a gente já falava isso lá no início dos anos 2000, quando a gente começava a falar sobre vulnerabilidades, entender o ambiente, então é algo que a gente sempre, na área de segurança, sempre foi um problema, porque se a gente não enxerga, a gente não consegue proteger. Então, de fato, eu preciso conseguir ter uma visibilidade grande, entender o contexto daquele ataque, da onde que está vindo, não só identificar que foi bloqueado. Bom, foi quarentenado um arquivo, mas por quê? Da onde que ele veio? Será que existem outras ações que estão acontecendo dentro do meu ambiente? Então, se eu não consigo ter uma visibilidade do todo, não consigo fazer uma investigação, eu não vou conseguir proteger adequadamente. Então, volta para aquela máxima do Shantzu, que de fato eu não conheço o meu próprio ambiente, eu não me conheço, então não consigo proteger. E a questão de ser complexo, difícil de operar, muito importante, porque hoje a gente tem diversas soluções. E a gente falando só de segurança, existem diversas soluções de proteção. Muitas vezes a gente tem consoles diferentes, acessos diferentes, as informações elas não se conversam. Para enviar tudo isso para um único lugar, as informações muitas vezes são diferentes, você teria que analisar, são muitos logs, entra naquela questão de fadiga de alertas, a fadiga de informações, né, o ruído muito grande, e aí a gente acaba tendo dificuldade de conseguir entender e ter aquela visibilidade. Então, muitas vezes eu tenho um ambiente muito complexo, várias soluções, essas informações elas chegam até mim, mas eu não consigo tratar elas adequadamente porque falta toda uma questão de tanto orquestração quanto a parte de análise, de ajustes, padronização desses dados para que eu consiga otimizar e ter uma resposta automatizada, uma resposta avançada contra esses ataques. Então, de fato, pessoal, a gente precisa conseguir acompanhar esses ambientes, acompanhar que o ambiente consiga acompanhar os próprios ataques que vem acontecendo e a gente consiga responder.